do nosso aplicativo. E vamos começar essa edição aqui do Tom Maior para falar então deste documentário. A gente sabe que a pandemia do coronavírus mostrou que mesmo com as restrições do período mais crítico, com o distanciamento social, as brincadeiras das crianças não pararam. Mas será que passados aí 2 anos, desde o início da pandemia, ao longo desse período, esse longo período de distanciamento, de isolamento social, afetou a maneira, a forma com que as crianças brincam? É o que a gente vai saber a partir de agora, porque o documentário Brincar Livre, de Dentro para Fora, é o novo lançamento do Território do Brincar, em parceria com o Instituto Alana, e apresenta essa transação do brincar durante a pandemia. Para falar então sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a coordenadora do projeto o Território do Brincar, a Renata Meirelles. Renata, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Então, Renata, conta pra gente, essa crise provocada pela pandemia, o distanciamento social, as crianças sem poderem sair de casa, sem poderem frequentar as aulas, sem ter contato ali com os amigos, com os colegas. Tudo isso, de alguma maneira, afetou a maneira como as crianças brincam? Certamente que afetou. Acho que todos nós sabemos muito bem, o que foi ficar longe de amigos, longe de espaços externos para poder brincar, aquele corpo mais restrito. Mas a gente fez uma pesquisa bastante intensa e foi bastante surpreendente perceber que, por muitas restrições que tiveram, seja elas corporais ou sociais, as crianças, de alguma maneira, elas arrumavam como seguir brincando durante todo o período da pandemia. E isso mostra a relevância que é o brincar na vida das crianças, principalmente naquelas que ainda são as menores, que elas estão nas primeiras idades, Então, Renata, já quero convidar você, a todo mundo que acompanha aqui o Tom Maior, a gente conferir, o trailer desse documentário, é o lançamento do Território do Brincar em parceria com o Instituto Alana. Então, eles estão em casa, desde o primeiro dia que foi anunciado na televisão que ia fechar tudo. Uma menina olha pela janela. Até 1 ano sem frequentar a escola. Agora é assim, minha vida é 24 horas com eles, Escrito em um prédio, 24 famílias contam como o brincar de suas crianças atravessou a pandemia de Covid-19 desde o isolamento até a fase de transição para fora de casa. Em nenhum momento a brincadeira e o brincar para eles é deixado de lado aqui. Eles não deixam de brincar. Cadu, esse vai ser meu quarto, eu vou ter um xícara de chá. Corte silencioso do Deus Trovão. Aí acho que o que mudou nesse tempo de a gente fazendo essa observação um pouco mais aberta a coisas que a gente não classificava como brincadeira, agora eu percebo essa intencionalidade ou essa forma de criar uma coisinha mesmo que seja rápida. Uma criança brinca no chão e 2 olham o celular. Eu falei até que o Pedro ficava muito no celular. Daí, quando a gente estava indo para a escola, ele falou: mãe, eu prefiro 1000 vezes ir na escola do que ficar no celular. Eu só fico no celular porque não tem nada para fazer. Um menino brinca com bichos de pelúcia. Nem, não desista. Desista. Nem, não desista. Gente, o Nem disse que não vai mais desistir. Grafite de 2 jovens lado a lado. Grafite com uma moça pichando a palavra vacinada. Que agora os parques voltaram a abrir e a gente começou a ir mesmo para lugares assim que a gente tem de contato com a natureza, que São Paulo é muito. Um menino corre fazendo bolhas de sabão. Uma mulher e um menino brincam num gira-gira. Eu acho que o mais novo que está acontecendo nesse momento é dele estar com mais crianças assim. Crianças colocam os pés descalços na areia molhada. Outras brincam no parque. O dia tá bom, tem sol, a gente não fica em casa. Mesmo que a gente tenha uma laje para ficar, a gente pode ficar em casa, mas a gente já ficou muito tempo em casa. Crianças rolam no chão. Agora brincam num gira-gira. Crianças vestidas de amarelo pedalam por um elevado. Menina desce por um cano e um brinquedo. Tá
aí, né, apenas um trecho, um trailer desse documentário. O filme completo está disponível de forma gratuita no canal no YouTube do Território do Brincar. Renata, a gente viu ali um pouco, né? Parece que há essa valorização também do brincar de verdade, né? De estar ali com outras crianças também, porque tem muito essa questão das crianças hoje em dia, já desde sempre ali, né? Desde os iníciozinho da vida, já está conectada com tela, já tem um celular ali. Será que esse período também não trouxe essa valorização das brincadeiras também, né? Da criança ter esse momento de estar com outros amigos e de se desconectar também com um pouco dos aparelhos de celulares e valorizar mais esse momento de brincadeira? Sim. As crianças deixam muito evidente que as telas, elas foram um recurso, claro, nesse período de isolamento, de solidão. Então, acompanhou esse momento delas. Mas assim que foi possível reviver essa relação do estar com as outras crianças, elas imediatamente se mostraram sedentas desse estar e brincar. Elas querem esse brincar vivo, né? Com o outro, com aquela criança que está lá disponível. Então, isso foi bem nítido para a gente também. E ir lá fora, né, em espaços abertos, onde o corpo tenha uma expressão mais livre, né, onde o céu esteja disponível, enfim. Então, foi bem nítido também essas relações. Renata, e como foi realizado esse trabalho de pesquisa das equipes do Território do Pensar para avaliar de que forma as crianças brincavam na pandemia, né? Porque havia ainda muitas restrições de isolamento quando quando esse trabalho começou a ser realizado, né? Como que as equipes conseguiram trabalhar isso? Bom, quando a gente começou a fazer esse documentário, a gente conversou com famílias. Foram 24 famílias que a gente falou na cidade de São Paulo, e a gente ficava online conversando com elas durante 4 meses, e elas enviando imagens do que estava acontecendo dentro de casa. Então, muitas das imagens que vocês veem aí no documentário são imagens feitas por um pai, uma mãe, uma avó. E assim que a pandemia, a gente entrou numa fase onde as praças já estavam abertas, as pessoas já estavam indo mais a espaços públicos, então a nossa equipe de filmagem vai então a campo, né, e começa a fazer registros nessa nova etapa, vamos dizer assim, e aí a gente então cria essa linguagem de dentro para fora, né? O dentro seria esses momentos de transição mesmo, e onde tem muito mais imagens produzidas pelas familiares, algumas também da equipe do Território do Brincar, e a gente seguiu um protocolo rigorosíssimo de filmagens para entrar dentro da casa das pessoas, fazendo teste de Covid, enfim, todo um monte de protocolos, para que daí a gente também reunisse algumas das imagens produzidas pela equipe do Território do Brincar, em comunhão com essas das famílias, né? Deu bastante trabalho fazer documentário em pandemia. Renata, queria que a gente falasse também um pouco, né, da importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças, né? Quais os aspectos são estimulados, né? Que tipo de habilidades também cognitivas que as crianças desenvolvem durante as brincadeiras? Uhum. Então, olha, eu sempre costumo dizer que o brincar é a maneira de você deixar claro para você mesma e para o mundo quem é você e quem é o mundo. Então, você imagina a importância que é isso? Você imagina a importância que é você estar chegando no mundo e você devagarzinho entender, né, quem é você e o que está acontecendo ao seu redor? A gente até fala isso no documentário, a importância que o brincar tem, que se equivale àquilo que, por exemplo, a gente dá a importância à alimentação, ao sono, né? Então, são aspectos básicos do desenvolvimento infantil que eles precisam ser rigorosamente levados a sério, né? Então, o brincar, ele faz parte desses critérios, e o brincar livre, por isso chama livre ali,
né? Que é aquele brincar que não tem uma proposta exatamente de alguém, por melhor intencionado que seja a proposta, mas que a gente acredite que a criança ela vai buscar aquilo que de fato ela precisa. Então, ela precisa de ter um tempo livre, né, de um espaço propício para que essas brincadeiras aconteçam. E dentro desse momento, né, do brincar, é importante também a gente falar da interação da família, da interação dos pais, porque é tão importante que as famílias, né, que os pais estejam ali junto com as crianças, brincando também, né? E ao contrário também, que tipo de impacto pode trazer essa ausência dessa interação dos pais e da família? Pois é, essa interação, ela é muito importante mesmo, né? Ela cria aquele espaço que o pai pode oferecer, que é um respaldo para aquilo que ela está fazendo. Ou seja, eu acredito em você, eu confio em você, eu estou aqui com você. Isso faz toda a diferença, né? Essa mãe que está num escorregador, por exemplo, ajudando uma criança, ele está querendo conquistar uma nova habilidade, né? Ele está querendo o seu desafio corporal, mas ele precisa de se sentir seguro, né? E ter a mãe ali do lado e que mostra a confiança. Vamos, filho, eu estou aqui, quer uma ajuda? Eu te ajudo. E isso faz toda a diferença, né? Para a criança ir além, sabe? Para ela conseguir mesmo efetivar as suas ações, as suas brincadeiras. E outro ponto importante também, né, a gente acompanha aí também, como que foi esse processo, né? As crianças estavam ali dentro de casa, brincando, né, criando ali novas formas de brincar, né? Não tinha ali o contato com um amigo, com outra criança. Quem tem irmãos, acredito que tenha tido até uma facilidade. Mas quando houve esse momento de flexibilização das medidas restritivas, como que foi esse processo, né, de retorno, de ter mais liberdade para as brincadeiras, né, de estar no espaço aberto? A maneira que essas crianças brincavam também mudou? Olha, a gente tem visto até hoje, né, o quanto esse tempo prolongado de restrições que as crianças sofreram, isso afetou em vários sentidos a vida das crianças. No sentido corporal, no sentido social, e isso, obviamente, demora para sair, né, do corpo delas. Então, aos poucos, elas estão, de alguma maneira, voltando a transitar, né, nessas relações corporais e sociais. Então, a gente não tem como exigir demais, mas a gente tem que oferecer oportunidades para que elas tenham essas interações, né? E as escolas e as próprias famílias viram a importância de ampliar esses momentos de brincar livre e em espaços externos, né? É muito comum a gente ouvir hoje a família, não, agora eu não fico mais em casa com eles, agora eu levo para a praça. Ou escolas dizendo agora eles ficam menos tempo dentro das salas de aulas e vão. Então, a gente está ampliando o período que eles têm lá fora para brincar livre, né, entre eles. Então, nesse aspecto, a gente compreendeu, pelo menos, um pouco mais essa importância dessa relação. E, Renata, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco, né, do que é esse trabalho realizado, o que é o Território do Brincar. Esse documentário é uma produção em parceria com o Instituto Alana, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre o trabalho, né, quais os outros trabalhos que são desenvolvidos pelo Território do Brincar, qual é a proposta de vocês? O Território do Brincar esse ano está fazendo 10 anos, então a gente vem percorrendo diferentes regiões brasileiras, fazendo um registro do que brincam as crianças nos seus momentos livres e espontâneos. É uma forma de ver o brincar. E quanto mais a gente pode observar o que falam as crianças, mais a gente pode talvez se questionar o que a gente está oferecendo ou como estamos oferecendo de oportunidades para as crianças nos seus desenvolvimentos. São as crianças que nos ensinam, a partir das suas brincadeiras, elementos chaves do seu desenvolvimento. Então, o Território do Brincar contribui nesse sentido
para fazer esse registro, principalmente pelo audiovisual, para que a gente conheça o que fazem as crianças nos seus momentos livres. Então, essa é a nossa contribuição. A gente tem vários filmes, longa-metragem, médias, curtas, na página do YouTube do Território do Brincar, que está aí, tem muito material distribuído gratuitamente, né, feito com o patrocínio do Instituto Alana. Então, a gente tem essa possibilidade de essa distribuição gratuita que é muito importante para a gente. Tá, então o filme também está disponível, como eu disse, exibição gratuita no canal do YouTube do Território do Brincar. Renata, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Muito obrigada gente. Até uma próxima.